Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o acordo entre 83 famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana e Assamarco. O Judiciário mediou a negociação aplicando métodos consensuais para solucionar os conflitos na comarca com mais agilidade. Conheça a plataforma consumidor.gov.br e veja como a ferramenta pode ser usada para resolver demandas relacionadas ao direito do consumidor. Justiça que não para. Saiba como é o funcionamento da Central de Mandados, setor do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, que funciona 24 horas. Entenda as causas e as consequências do cancelamento do título de eleitor. Alienação de bens. Veja o que é feito com itens apreendidos em ações de combate ao tráfico de drogas. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Uma plataforma que permite solucionar conflitos nas relações de consumo bem mais rápido. Esse é o trunfo do site consumidor.gov.br, que tem facilitado a vida das pessoas e também está ajudando o Poder Judiciário a diminuir a quantidade de demandas em tramitação. Ana Flávia teve um problema em uma compra online. Em abril, a gente comprou os móveis para o quarto do meu filho pelo site de uma loja virtual. Só que daí, no dia da entrega, veio faltando um volume da mercadoria. Sem uma resposta dos fornecedores, ela procurou o Juizado Especial Cível de Vespasiano. Mas, em lugar de iniciar uma ação judicial, ela foi apresentada à plataforma consumidor.gov.br. Deram 3 opções para a gente achou melhor a plataforma virtual, que é mais rápida, que é o cadastro do consumidor. O consumidor.gov.br é uma plataforma digital que se apresenta como solução alternativa de conflitos entre consumidores e fornecedores. Ao invés de ajuizar uma ação na justiça, o consumidor pode encerrar aquela demanda com um acordo virtual. A iniciativa começou a ser utilizada no início deste ano, após a assinatura de um termo pela presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O tribunal fez um termo de cooperação com a Senacom para essa troca de informações e utilização da plataforma, e o tribunal também se prontificou a incentivar a utilização dessa plataforma. Criada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a plataforma é pública e conta com mais de 500 empresas participantes. O consumidor pode formalizar a queixa através do setor de atermação do Juizado Especial. Ela chega, apresenta os documentos, já faz o cadastro no site. Tendo um cadastro, a gente redige o pedido das partes, espera a resposta da empresa e eles voltam para homologar a sentença. O relatório Justiça em Números de 2018 mostra que o tempo de espera pela sentença em ações nos juizados especiais pode chegar a 10 meses. Na plataforma consumidor.gov, a promessa é solucionar a demanda em questão de dias. Nós temos relatos dos usuários da plataforma de resolução da demanda em 2 dias, resolução da demanda em 10 dias. Se não houver acordo pela plataforma, o caso segue o trâmite normal, com audiências de conciliação no próprio juizado. Essa agilidade tem chamado a atenção do consumidor, mas o Poder Judiciário enfrenta alguns obstáculos para expandir o acesso à ferramenta. Um deles é a exclusão digital. A gente tem dificuldade também, aquelas pessoas mais idosas que não têm, às vezes, sequer uma conta de e-mail. Algumas pessoas não têm nem internet ou computador em casa para que possam acessar. Então, essas são dificuldades que nós estamos vivenciando e já pensando em estratégias para que a gente possa vencê-las, porque a gente tem que buscar sempre o melhor atendimento do cidadão que procura o judiciário. E o bom atendimento não é só tecnológico, é também simplificado. Hoje em dia está mais rápido a internet do que você fazer uma coisa mais pessoalmente, né? Dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informam que quase 2,5 milhões de títulos de eleitor foram cancelados em 2019. O documento é obrigatório para exercer o direito do voto em processos eleitorais brasileiros. Acompanhe na entrevista quais são as consequências dessa suspensão e como o eleitor pode regularizar suas pendências com a Justiça Eleitoral. Estou com o desembargador Rogério Medeiros, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre
título de eleitor. Bem, desembargador, onde o cidadão pode pesquisar sobre a situação do título eleitoral dele? Ele poderá acessar a página do Tribunal Regional Eleitoral. O endereço de acesso é www.tre-mg.jus.br ou pelo telefone 148 148. O serviço se chama Disque Eleitor. Ele fornecerá o número do seu título, o nome e a data de nascimento. Com esses dados, ele poderá, então, obter a informação atualizada da sua situação eleitoral. Certo. Em quais situações o título eleitor pode ser cancelado? Nós temos situações previstas na própria Constituição Federal. É quando, por exemplo, uma pessoa adquire outra nacionalidade, ele se naturaliza cidadão em outro país. É quando a pessoa também perde os seus direitos políticos. O exemplo mais comum é a condenação criminal transitada em julgado, né? A pessoa que foi condenada por cometer crimes. Nós temos também a situação prevista já em leis eleitorais, muito comum, da pessoa que não vota ou nem justifica em 3 eleições seguidas. Lembrando que, para esse fim, uma eleição onde houver 2 turnos, cada turno é considerado uma eleição autônoma. Então, quem deixa de comparecer ou não justifica a 3 eleições seguidas, ele terá a sua inscrição eleitoral cancelada. E temos também as hipóteses daquelas cidades que passem por revisão do eleitorado ou estejam, isso é muito atual agora, submetidas ao processo de biometria, né? Os eleitores terem que se inscrever biometricamente. Os eleitores que forem convocados para uma revisão de eleitorado ou para fazer biometria onde ela está sendo realizada e não comparecerem, também terão a inscrição eleitoral cancelada. Certo. Quais as consequências na vida do cidadão tem aí esse cancelamento do título? São consequências muito ruins na vida pessoal, porque a pessoa vai ter dor de cabeça. Ela não vai poder, por exemplo, fazer concursos públicos, ela não pode tirar passaporte, obter empréstimos em bancos oficiais, a Receita Federal poderá cancelar o seu CPF. Então, é muito importante que a pessoa não deixe isso acontecer, porque depois, quando ela precisar de algum desses documentos importantes para a sua vida privada, para a sua vida profissional, empresarial, ela vai ter que correr atrás. Certo. Para não ter essas consequências, né, o que ela deve fazer assim que ela descobrir que o título dela foi cancelado? Ela tem de procurar o cartório eleitoral da cidade onde vota, né, da região onde vota, e ali levando seus documentos pessoais, identidade. É bom levar também um comprovante de residência e aqueles documentozinhos de quitação que compareceu ou justificou em eleições passadas, né? Com esses documentos e mais o pagamento de uma multa, se for o caso de eleições a que não compareceu, tem que pagar uma multa por cada eleição, a sua inscrição será restabelecida. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o trabalho da Central de Mandados no Fórum da Capital Mineira. Vamos mostrar também o que é a alienação de bens e qual a destinação dos itens apreendidos em ações de combate ao tráfico de drogas. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O nosso dicionário jurídico esclarece mais uma expressão usada no universo do direito. Confira o que significa busca e apreensão. O que eu acho? Nossa, não sei. Acho que busca, já vai buscar logo, já tá com aquela coisa de aprender mesmo. Com certeza já tá uma coisa errada. É quando você vai à casa de alguém que tem ele tem um bem que ele vai ser apreendido. Vai buscar e prendeu. Não é não? Não, melhor não.
Busca e apreensão são diligências que pretendem localizar, a pedido de uma autoridade policial ou judicial, uma pessoa, um veículo ou um objeto. Na busca, procuram-se objetos e pessoas para produzir provas, no processo ou para dar cumprimento a um mandado de prisão. Na apreensão, uma pessoa ou coisa é retirada do local em que se encontra, para conservação da sua integridade. O trabalho que nunca para. Mesmo durante a noite e nos finais de semana, existe uma equipe de plantão para atender às demandas urgentes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje nós vamos conhecer a rotina de um dos maiores setores da instituição, a Central de Mandados da capital. O atendimento no balcão começa cedo. Na secretaria, os documentos ficam sempre organizados. Esta é a Central de Mandados, o maior setor do TJ na comarca de Belo Horizonte. 440 oficiais de justiça trabalham aqui. Marcos é o responsável pelo departamento e explica como é a rotina. O maior movimento se dá nos primeiros horários da manhã. Isso. Por quê? Porque normalmente pela manhã que se encontra o cidadão em casa. Então, sempre nesse primeiro horário da manhã é que a gente tem um agito maior nos nossos balcões aqui por parte dos nossos oficiais de justiça. E eles retiram então o serviço do dia. Eles trazem o serviço de ontem e retiram o serviço do dia, para já prepararem sua rota, iniciar os trabalhos de rua que eles vão fazer a partir daquele momento. Para que tudo saia conforme planejado, é preciso estratégia. Por isso, cada oficial é responsável por uma região da cidade. Eu, por exemplo, quando entrei aqui, eu trabalhava na cidade toda. Então era muito difícil, você não conseguia nem fazer mais de uma diligência. Porque eram muitas pessoas para você intimar e você tinha que correr, porque não dava tempo de você ir mais de uma vez. Agora não, você trabalhar na região, toda hora você passa na casa da pessoa, na rua da pessoa. Então fica mais fácil para você cumprir o mandado. Os oficiais se revezam em turnos e mesmo durante a noite o trabalho continua. Aqui no fórum, o expediente termina às 6 horas da tarde. É nesse momento, depois que as portas se fecham, que começa uma nova jornada. 3 equipes trabalham na Secretaria do Plantão de Habeas Corpus e Medidas Urgentes, cada uma com 2 oficiais de justiça, um escrivão e um escrevente, além de 2 juízes. O expediente é das 6 da tarde até a meia-noite. A partir daí, começa o plantão por telefone. Bellini é um dos oficiais de justiça do setor e conta que o local também funciona aos finais de semana e feriados. Dia 31 de dezembro, por exemplo, eu fiz um plantão que iniciou às 9h50 da manhã do dia 31 e eu fui encerrá-lo às 13h20 do dia 1º, sem parar, literalmente. Foi um Réveillon bem diferente, mas muito gostoso, muito honrado, com a satisfação de saber que o jurisdicionado foi atendido. O setor atende tanto demandas da primeira quanto da segunda instância. A gente recebe precatória para transferência de paciente, pessoas que estão em estado gravíssimo, para vagas em UTIs aqui, muitos alvarás, as medidas urgentes em geral que não dá para esperar, porque a justiça não pode parar, Então, o que é urgente, a gente está aqui para poder atender. É aquele caso mesmo, o corpo de bombeiro, que a gente não trabalha com volume, mas tem que apagar o incêndio, Uma medida provisória assinada pela Presidência da República passou a permitir que o leilão de bens apreendidos pela Justiça aconteça mais rapidamente. Os valores arrecadados com a alienação dos bens, especialmente aqueles apreendidos com traficantes de drogas, poderão ter a destinação definida antes mesmo do fim do processo. Não é difícil encontrar em uma vara de tóxicos algum processo que descreva uma lista de bens apreendidos em poder de traficantes. Esses bens serão alienados. A alienação consiste na transferência da propriedade de bens de um indivíduo para terceiros, convertendo esses itens em dinheiro. Durante as operações, a polícia costuma encontrar drogas, armas e também veículos, principalmente motocicletas. Primeiro, elas são periciadas para identificar se elas são produto de crime ou se elas foram adquiridas licitamente. Tendo sido adquiridas licitamente, se identifica qual é a origem do recurso para aquela aquisição. Se o recurso para a origem foi recurso do próprio tráfico, ou seja, recurso de origem ilícita, ela é perdida, ela é submetida a um leilão público para alienação pública
e o dinheiro obtido com essa venda é encaminhado ao Fundo Nacional Antidroga. Tradicionalmente, esses bens eram leiloados depois do trânsito em julgado do processo, a fase final, quando já não cabe nenhum recurso. Em junho de 2019, a medida provisória 885, assinada pela Presidência da República, mudou esse cenário. O que a medida provisória pretende é estabelecer a alienação antecipada como regra. É isso que ela pretende. E, de fato, essa não era uma regra. A regra era a alienação ao final do processo. Para evitar grande deterioração dos bens, antes que o processo tenha a sentença proferida, é possível leiloar os itens apreendidos e agilizar a destinação dos valores arrecadados, por exemplo, para a compra de equipamentos para as polícias e investimento em campanhas de combate ao uso de drogas e atendimento a dependentes químicos. De acordo com a Senad, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, há quase 80 mil bens apreendidos em operações relacionadas ao tráfico de drogas em todo o país. Aproximadamente 30 mil bens já estão disponíveis para leilão. São quase 10 mil veículos, 459 imóveis, 25 aeronaves e quase 19 mil bens diversos, como celulares, por exemplo. Os galpões de armazenamento são mantidos em sigilo. Conseguimos autorização para visitar um deles e constatamos a falta de espaço. O volume de bens apreendidos é sempre muito grande em todas as comarcas, né? Normalmente, mas isso não decorre tanto da quantidade de coisas apreendidas, isso é quase que uma consequência direta da quantidade de fatos ocorridos, né? Então, como o número de fatos criminosos é grande, o número de bens apreendidos vinculado àqueles fatos criminosos acaba sendo muito grande. De fato, essa é uma realidade nacional. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre o acordo que envolveu a mineradora Samarco e 83 famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Um consumidor de Uberlândia deverá ser indenizado em R$10 mil pela Refrigerantes Triângulo Limitada, por ter encontrado um corpo estranho em uma garrafa do Guaraná produzido pela empresa. Ele contou no processo que engasgou quando bebeu o refrigerante e, depois de vomitar, constatou que havia engolido um ovo de barata. O consumidor acrescentou ainda que no decorrer do dia teve mais vômitos e desarranjo intestinal. O relator do recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que o fabricante do produto responde objetivamente pelos eventuais defeitos, independentemente da existência de culpa. Foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado o réu acusado de causar a morte de Marcelo dos Santos Pereira em 2011 por causa de uma discussão no trânsito. De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 2 de setembro de 2011, o réu empurrou a vítima do alto de um viaduto na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. O motivo seria uma manobra que a vítima teria feito na frente do acusado. Ambos estavam de moto. A Federação Internacional de Futebol, FIFA, e o Comitê Organizador Brasileiro da Copa do Mundo foram condenados a reembolsar o Estado de Minas Gerais em mais de R$38 milhões em razão de estruturas temporárias montadas para a Copa das Confederações em Belo Horizonte em 2013 e desfeitas pouco depois de 30 dias do fim do evento. Segundo o Ministério Público, as estruturas temporárias não atenderam a população e foram usadas pela FIFA para a comercialização de seu próprio negócio privado, mediante lucro elevado, sem qualquer afinidade com o interesse público. Em novembro de 2015, a barragem de Fundão, localizada próxima à cidade mineira de Mariana, se rompeu, provocando uma das maiores catástrofes ambientais do país. O desastre causou a morte de 19 pessoas e afetou diretamente 900 famílias. Em busca dos seus direitos, a comunidade atingida iniciou uma ação civil pública contra a Samarco, a BHP Billington e a Vale, responsáveis pela barragem.
Para evitar uma longa disputa e assegurar o recebimento integral das indenizações devidas, o Poder Judiciário procurou promover o diálogo entre as empresas e as vítimas. Veja na reportagem de Camila Cambraia. As obras ainda estão no início, mas são o primeiro passo para a reconstrução de uma comunidade destruída pela lama. Aqui será o novo Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, na região central de Minas. A região foi destruída pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. O novo endereço é apenas uma das demandas das quase 900 famílias que moravam no local. Logo após a tragédia, a Justiça começou a receber as primeiras ações relacionadas ao rompimento. Em 2015, as empresas responsáveis pelo desastre se comprometeram a tomar algumas medidas emergenciais, como o pagamento de aluguel aos atingidos e o adiantamento de indenizações. No fim do ano passado, as partes entraram em acordo e ficou decidido que as famílias afetadas deverão receber indenização de valor correspondente ao que perderam na tragédia. Os primeiros 83 acordos pré-processuais entre as vítimas e a Fundação Renova, que representa a Samarco e suas acionistas Vale e PHP, foram homologados em uma cerimônia no Teatro Municipal de Mariana. Juntas, as indenizações somam 65 milhões de reais. A desembargadora Mariângela Meyer destacou a importância da conciliação para diminuir o número de ações judiciais e para dar aos moradores, com mais rapidez, condições para uma retomada. Não existe um processo específico, neste caso, para que se faça esse acordo. Existe uma proposta administrativa. Essa proposta administrativa foi levada a efeito para a parte prejudicada. A parte prejudicada estudou, achou que a proposta era viável, concordou livremente e esse acordo agora está sendo levado a termo no sentido de ser homologado. Quando as partes se autocompõem, elas saem muito mais felizes. Porque muito melhor uma decisão autocomposta pelas partes, ainda que alguma delas perca um pouquinho, do que aquela outra imposta pelo juízo. Ao todo, a Fundação Renova deverá indenizar 882 famílias que moravam na região. A juíza Marcela Oliveira Decade Moura, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Mariana, explica que o valor é calculado com base em um dossiê feito por uma assessoria técnica independente. Até o momento, 226 dossiês foram entregues à Fundação. O acordo demorou para a gente conseguir algumas diretrizes básicas para os atingidos não terem nenhum tipo de perda. A principal foi a realização desse cadastro, que é o embasamento para as indenizações. Se houvesse ações individuais, eu acho que a demora seria maior, porque envolveria realização de perícias, audiências, recursos. Então, eu acho que o processo coletivo foi muito bom, apesar de ter demorado um pouco, mas agora as indenizações vão sair sem recurso e com uma reparação efetiva e integral dos danos dos atingidos. O acordo põe fim à espera do comerciante José Barbosa Santos. Ele diz que está ansioso para se mudar para o novo Bento Rodrigues e faz planos para o futuro. O plano é eu voltar mesmo com o expediente que eu tinha lá. Qual expediente? Comércio mesmo, né? Que é o que eu sabia fazer, que eu tinha 30 anos de comércio, praticamente o que eu sabia fazer. E agora o senhor espera aí que com essa indenização, de repente, consiga abrir um comércio? Eu espero. Além de pagar as indenizações, as empresas serão responsáveis por providenciar moradia às vítimas. 255 famílias escolheram viver no novo Bento Rodrigues, que deve ficar pronto em 2020. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.